Olá, inscritos do canal Verdades da África. Você já se perguntou quais são os países mais corruptos da África? Muitas pessoas já sabem que o continente africano é um dos continentes com o nome mais sujo na praça, principalmente os líderes que só sabem pilhar o seu povo. No vídeo de hoje vamos listar os 11 países mais corruptos da África. Antes, queria pedir a tua subscrição e comente aí abaixo, porque este é o canal Verdades da África. Os relatórios de Transparência Internacional sobre o Índice de Corrupção da África são bastante detalhados e o oposto de encorajadores, especialmente o da África subsaariana. O Índice de Percepção de Corrupção CPI de muitos países sobe e desce diante de vários fatores, incluindo a situação do C-19 e o declínio da economia. Para quem não tem conhecimento, a África subsaariana é constituída de países como Burundi, Seychelles, Nigéria, Camarões, Quênia, Cabo Verde, Lesoto, Gâmbia, Djibouti, Ghana, Angola, Etiópia, Libéria, entre outros, que ficam ao sul do deserto do Saara. Eles foram registrados como tendo o menor índice de percepção de corrupção em toda a África. Mostram pouco ou nenhum sinal de melhoria e precisam de uma intervenção rápida. Ainda nos relatórios da Transparência Internacional, os países com menor índice de percepção da corrupção incluem Maurícias, Ruanda, Cabo Verde, Namíbia, Botsuana, Seychelles, entre outros. São alguns dos países com menor percepção à corrupção no continente africano. Já a lista dos países mais corruptos em África vem a seguir, mas antes gostaria de te convidar a fazer parte do canal Verdades da África. 11. Zimbábue. Em 11º lugar temos a República do Zimbábue. O Zimbábue, oficialmente chamado de República do Zimbábue, anteriormente possuía o nome de Rodésia do Sul, é um país sem litoral da África. Partilha uma fronteira de 200 quilômetros a sul com a República Sul-Africana e é limitado a sudeste e a oeste pelo Botsuana, a norte pela Zâmbia e a nordeste e a leste por Moçambique. A capital de Zimbábue chama-se Harare. O Zimbábue alcançou um governo majoritário e a independência internacionalmente reconhecida em abril de 1980, após um longo período de domínio colonial e um período de 15 anos de domínio da minoria dominada por brancos, instituído após o regime da minoria e posteriormente surgiu a Declaração Unilateral de Independência, isso em 1965. A pesquisa mostrou que o Zimbábue é um dos países que tem a maior taxa de corrupção na África, desde que conquistou sua independência até hoje. De acordo com a Transparency International, o Zimbábue perde mais de 5 milhões de dólares todos os dias por causa da alta taxa de corrupção em seu setor público. Também houve relatos de que a falta de prestação de contas de muitos chefes públicos por dinheiro que deveria ser para uso público. O governo do país também aprovou muitas leis para beneficiar a si mesmo e não ao país em geral. Por exemplo, o projeto de lei de indemnização e empoderamento econômico. Claro, também existem várias agências governamentais que foram criadas para impedir a corrupção, mas todas parecem não estar a funcionar. Por exemplo, a Comissão Anticorrupção do Zimbábue tem pouco ou nenhum poder para deter a corrupção no país. 10. Chad. Localizado no centro-norte do continente africano, na área de transição entre a África Mediterrânea e a África Subsaariana, o Chad tem 75% do seu território coberto pelo deserto do Saara, não possuindo saída para o mar. O país limita-se com a Líbia Norte, o Níger
a oeste, a Nigéria a oeste também, Camarões a sudeste, a República Centro-Africana ao sul e, por fim, o Sudão ao leste. O Chad é uma ex-colônia francesa. Sua independência foi conquistada no dia 11 de agosto de 1960. Em seu território habitam mais de 200 grupos étnicos diferenciados. Essa grande diversidade é um dos principais fatores responsáveis pelos conflitos internos que se agravam desde a década de 1960. Apesar de abrigar reservas de ouro, petróleo, sua população é uma das mais pobres do mundo. A principal atividade econômica desenvolvida no país é a pecuária de subsistência. Cerca de 70% da população realiza essa atividade. Destaca-se também a produção de algodão, amendoim e tabaco. O país possui reservas de petróleo e ouro que estão sendo exploradas por empresas dos Estados Unidos. Chad possui problemas socioeconômicos, entre os quais o analfabetismo, que atinge cerca de 70% da população, 39% dos habitantes são subnutridos e o índice de desenvolvimento humano IDH é um dos menores do mundo. Dos 169 países analisados, Chad ocupa a posição 163, com a média de 0,295, conforme divulgado em 2010 pela Organização das Nações Unidas. Além das questões de segurança agravadas pela insurgência, o Chad também é permeado pela corrupção. Sua economia sofre um grande golpe como resultado de um Estado de Direito que é quase inexequível. Muitas pessoas agem de forma corrupta, de uma maneira que sugere que estão acima do caminho. Existe, no entanto, uma legislação contra a corrupção, com sanções suficientemente duras para dissuadir qualquer pessoa, mas isso não desencoraja os perpetuadores de atos corruptos no Chad. Em vez disso, eles visam aprisionar e impor essas sanções e punições a inimigos percebidos do governo ou membros da oposição. O Chad ocupa a nossa 10ª posição nos países mais corruptos em África. 9. Burundi. O Burundi está localizado no continente africano e possui o 4º menor índice de desenvolvimento humano do mundo. Sem saída para o mar, Burundi está localizado no centro-leste da África, na região dos Grandes Lagos. Seu território limita-se com a Ruanda a norte, Tanzânia a leste e a República Democrática do Congo a oeste. Burundi significa povo Rundi. Até o final do século XIX, Ruanda e Burundi formavam uma única nação. Posteriormente, ocorreu a fragmentação do território e cada país se tornou autônomo. Parece que apenas uma análise social e uma revisão das políticas de salvação o Estado do Burundi. Isso ocorre porque as atuais políticas e agências postas em prática para combater a corrupção no país não conseguiram diminuir o ônus da corrupção sobre o país. A taxa de corrupção está em constante aumento e é uma causa profunda de alarme, tanto que causou um estado de agitação e instabilidade no país, e o Burundi ocupa a nossa 9ª posição nos países mais corruptos em África. 8. Congo. A República do Congo está localizada no continente africano, mais precisamente na região central da África. Possui uma extensão territorial de aproximadamente 342 mil km². Faz fronteira com 5 países, sendo eles Angola, Camarões, Gabão, República Centro-Africana e República Democrática do Congo. Sua capital chama-se Brazzaville, a pronúncia. Possui um idioma oficial, que é o francês, e tem como moeda o franco CFA, que apresenta baixo valor se comparado com o dólar americano. Segundo a World Population Perspective, meu inglês, no ano de 2019, sua população era estimada em cerca de 5.380.504 habitantes, possuindo neste mesmo ano uma densidade demográfica
demográfica aferida de 15,7 habitantes por quilômetro quadrado, relativamente baixa se comparado a outros países do continente. Congo ocupa a posição 165 das nações menos corruptas dentre 180 países e é o 8º país mais corrupto da África, de acordo com o Índice de Percepção de Corrupção de 2020, relatado pela Transparência Internacional. 7. Guiné-Bissau. Localizado na costa ocidental da África, a Guiné-Bissau faz fronteira com Senegal ao norte, Guiné ao sul e a leste e com o Oceano Atlântico ao oeste. Também faz parte do território da Guiné-Bissau o arquipélago de Bijagos, formado por mais de 80 ilhas. A nação integra a comunidade dos países de língua oficial portuguesa. O território que atualmente corresponde ao país da Guiné-Bissau foi colonizado por portugueses em 1446. Os colonizadores instalaram feitorias para a realização do tráfico de escravos com a população nativa. Somente no dia 24 de setembro de 1974, a Guiné-Bissau conquistou sua independência, tornando-se a primeira colônia portuguesa da África a conseguir esse feito. A economia do país é pouco desenvolvida. A agricultura, responsável por absorver mais de 80% da força de trabalho local, baseia-se no cultivo de castanha de caju. O país é o 6º maior produtor mundial. Algodão, arroz, inhame, banana, manga e cana-de-açúcar são também outras culturas feitas na Guiné-Bissau. Essa atividade econômica ocupa 12% da superfície do território da Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau foi listada como a 7ª entre as 10 nações africanas mais corruptas da África. A corrupção invadiu o sistema e causou um mau funcionamento dos departamentos governamentais organizados que agora funcionam de má forma. 6. República Democrática do Congo. A República Democrática do Congo, como era chamada também de Zaire, também chamada do Congo Kinshasa, para diferenciar do vizinho Congo ou Congo-Brazzaville, é o 3º maior país em extensão territorial do continente africano, limitando-se com o Sudão a nordeste, República Centro-Africana ao norte, Congo a noroeste e a este, com o enclave angolano de Cabinda a oeste, Angola a sudeste, Zâmbia ao sul, Tanzânia a sudeste, Burundi, Ruanda e Uganda a leste, além de ser banhado pelo Oceano Atlântico a oeste. A população da República Democrática do Congo apresenta grande diversidade étnica. Mais de 200 etnias distintas vivem no país. A independência nacional foi obtida mediante a Bélgica no dia 30 de junho de 1960, adotando o nome de República do Congo em 1964. O país passou a se chamar República Democrática do Congo. A República Democrática do Congo é um país que parece prosperar na opressão e repressão, especialmente daqueles que manifestaram contra a corrupção ou tomam medidas para reduzi-lo. O sistema democrático em vigor é bastante frágil e não desafia os caprichos corruptos dos políticos do país. A segurança interna do país também está em risco, pois não está no controle das suas próprias forças armadas. Há uma luta constante pelo controle e disputa de poder entre as forças já esgotadas do país e as milícias locais dentro e ao longo das suas fronteiras, ocupando assim a nossa 6ª posição.
5. Líbia. A Líbia é um país do norte da África, com capital em Trípoli. O litoral do país é banhado pelo mar Mediterrâneo, concentra a maior parcela dos seus quase 7 milhões de habitantes, dadas as condições climáticas do interior. Aproximadamente 90% do território líbio estão inseridos no deserto do Saara, apresentando assim clima extremamente árido e quente. A falta de umidade e inexistência de rios perenes fez com que o país desenvolvesse um dos maiores sistemas subterrâneos de abastecimento do mundo, que promove a retirada de água dos seus aquíferos. A economia do país é altamente dependente do petróleo e da indústria petrolífera. Desde o colapso do governo de Gaddafi em 2010, a Líbia foi lançada em um estado de turbulência absoluta. A economia caiu drasticamente e os setores públicos e industriais mergulharam em uma profunda trincheira de corrupção. O setor petrolífero, outrora em expansão, está agora atormentado pela corrupção e pelo vandalismo. A indústria comercial está em constante cabo de guerra com as empresas geradas pelo Estado, que se apodera do mercado de forma arbitrária e ilícita e sufoca qualquer forma de concorrência dos empreendimentos privados, tornando assim a Líbia o quinto país mais corrupto em África. 4. Sudão. O Sudão está localizado no continente africano, mais precisamente na região do nordeste da África. Possui uma extensão territorial de aproximadamente 1.861.484 km². Faz fronteira com 7 países: Chad, Egito, Etiópia, Eritreia, Líbia, República Centro-Africana e Sudão do Sul. Sua capital é Khartoum. Possui como idioma oficial o árabe e tem como moeda oficial o dinar sudanês, que apresenta baixo valor de mercado internacional em relação ao dólar. Segundo a World Population Perspective, no ano de 2019, sua população era estimada em 42 milhões de habitantes, possuindo neste mesmo ano uma densidade demográfica aferida de 24 habitantes por quilômetro quadrado, relativamente baixa para o continente, o que ocorre devido à sua grande extensão territorial. O Sudão está na lista dos países africanos mais corruptos devido à profunda permeação da corrupção em quase todos os setores do país, principalmente no setor econômico. A corrupção no país reina também no âmbito político, onde as autoridades abusam de seus poderes e favoritismo está na ordem do dia, ocupando assim a nossa 4ª posição. Antes de chegar dos 3 países mais corruptos da África, gostaria de pedir mais uma vez a tua subscrição ao canal Verdades da África. Aqui você irá conhecer a verdadeira África. Vamos ao top 3. 2. Sudão do Sul. O Sudão do Sul se formou no ano de 2011, sendo o último país reconhecido enquanto Estado Nacional Independente pela ONU até 2020. Está localizado no centro do continente africano, mais precisamente na região nordeste da África. Possui uma extensão territorial de aproximadamente 644.329 km². Faz fronteira com 6 países: a Etiópia, a República Centro-Africana, a República Democrática do Congo, o Quênia, o Sudão e a Uganda. Sua capital é Juba. Possui como idiomas oficiais o árabe e o inglês, porém muitas outras línguas tradicionais também são faladas. Tem como moeda oficial a libra sul-sudanense, que apresenta baixo valor no mercado internacional em relação ao dólar americano. Segundo a World Population Prospects, no ano de 2019, sua população era estimada em 11.062.114 habitantes, possuindo neste mesmo ano uma densidade demográfica aferida de 18,11 habitantes por quilômetro quadrado, relativamente baixa para o continente africano.
O Sudão do Sul está no topo da lista porque especialmente é atormentado pelo suborno. Parece que a maioria das coisas, incluindo o envolvimento em atividades comerciais, não será bem sucedida a menos que os subornos sejam dados. Para administrar um negócio sem escrúpulos, é preciso de alguma forma de filtração no governo, ou melhor, comprá-lo. O sistema judicial no Sudão do Sul também não é nada para se escrever. Também é prejudicado pela corrupção e é incapaz de ajudar o país nessa questão, tornando assim o Sudão o segundo país mais corrupto em África. 1. Somália. A Somália está localizada na porção mais oriental do continente africano, conhecido como Chifre da África. Seu território é banhado pelo Oceano Índico e limita-se a oeste com a Etiópia, a nordeste com Djibouti e ao sul com o Quênia. O território somali foi dominado por diversas nações. Portugueses, ingleses, franceses e italianos controlaram algumas cidades do país, que conquistou a sua independência no dia 1º de julho de 1960. Desde então, a Somália passou a ser governada por ditadores e por grupos rebeldes. Essa situação deflagrou em 1990 uma guerra civil entre clãs rivais que lutam pelo domínio do poder nacional. No início do século XXI, milícias islâmicas estabeleceram base no país, inclusive algumas organizações que nós conhecemos, que não vou mencionar o nome. A Somália lidera a lista dos países mais corruptos da África. A alta taxa de corrupção no país é facilitada ainda mais pela agitação, estado de anarquia e insegurança no país. O suborno também está na ordem do dia, pois alguns funcionários do governo se permitem ser subornados e, portanto, fazem vista grossa quando atos ilegais e ilícitos são realizados. Embora a Constituição da Somália proíba claramente muitas formas de corrupção, o processo de implementação dessas leis não está sendo realizado. Instituições e paraestatais estão em estado de desorganização e incapazes de suportar a resistência contra a nuvem de corrupção sobre o país. Não há estrutura ou regras definidas para a regulação das atividades estatais e a economia é limitada e incapaz de crescer neste estado. É claro que este mergulho profundo no poço da corrupção é prejudicial ao progresso do continente. A Transparência Internacional é da opinião de que a África pode combater a corrupção tomando certas medidas imediatas, tais como regular os serviços públicos e os fundos injetados no setor para tal fim, para travar o desfalque e restabelecer o princípio dos freios e contrapesos, bem como o verdadeiro espírito de democracia. Com o C-19 veio uma nova disseminação de dificuldades econômicas, além de expor as mais brechas da corrupção no sistema. As pessoas foram instruídas a ficarem em casa por uma ordem de bloqueio e os doentes que pegaram esse problema, entre eles, nem todos tiveram acesso a cuidados médicos adequados devido aos sistemas de saúde muito precários. Apesar do fato de que isso aconteceu como resultado do uso indevido de fundos apropriados, um exemplo típico de corrupção na África moderna é a taxa de corrupção contínua alimentada a maiores alturas pelo declínio econômico. As coisas eram tão difíceis e duras para muitos que tumultos, revoltas e protestos eclodiram em vários países da África subsaariana. As pessoas não estavam cuidando de seus negócios como costumavam fazer e assim a cadeia de comércio sofreu uma queda. Uma solução de trabalho ou alívio teria sido a emissão de paliativos para quem precisa. No entanto, isso também foi sequestrado e apropriado inébita por funcionários corruptos. Os preços, especialmente os preços dos alimentos, dispararam. Os casos de suborno também aumentaram. Relatórios do Barômetro de Corrupção Global mostram que cerca de uma em cada 4 pessoas na África teve que pagar um suborno para acessar serviços essenciais que deveriam ser devidamente fornecidos pelo governo em vigor. Não adianta que num lugar
alto do radar da corrupção só tenha causado sérios danos ao continente africano. É também uma enorme barreira para a realização de todos os seus objetivos e metas de desenvolvimento, bem como para a melhoria econômica. Somente uma ação unida e decisiva contra a maior decadência do sistema pode salvar o continente de mergulhar ainda mais nas profundezas da corrupção atual. É assim como terminamos o vídeo de hoje. Antes, queria pedir mais uma vez a tua subscrição. Se você chegou até aqui é porque gostou do vídeo. Não esqueça, o lema do canal é olhar a África numa perspectiva africana. Até a próxima, Deus abençoe. Tchau.